O Sul, põe para mim 1 João 5, versículo 4 e 5. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, basta crer, só crer. Quantas pessoas não crê em Deus? Quantas pessoas não crê em Jesus, mas vivem conforme o mundo? Está certo isso? Não, né? Nós temos que crer, mas viver conforme manda os mandamentos. Volta no versículo 3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Para nós termos a salvação, para nós sermos abençoados, nós temos que primeiro sim crer naquele que morreu na cruz, naquele que foi chicoteado, conforme nós já passamos várias vezes aquele vídeo, aquele clipe daquele filme, né? Jesus lá, aquelas pedaços de osso, ferro sendo cravado no chicote nas costas dele. Ele derramou o sangue, sofreu uma coroa de espinho cravada na cabeça para pagar o meu, o seu, o nosso pecado. E Ele quer que nós cremos nele e que seguimos os mandamentos dele. Só que conforme diz aí, amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Mas o que é difícil é largar as coisas do mundo. Largar o vício. Largar o vício do cigarro, largar o vício da bebida, largar o vício da prostituição, os vícios de muitos aí, né? Corrupção, por exemplo, roubo. Que a gente está escutando muito na mídia agora aí, né? Sobre corrupção, essas coisas aí. São coisas difíceis de largar, mas seguir a Deus não é difícil. É difícil vir na igreja? Né? Quantas vezes você vai em lugares, pior, gasta mais combustível para ir em lugares aonde que Deus não está? Muitas vezes você paga até caro para ir, vamos pôr num baile, num lugar onde ali está tendo bebida, droga e prostituição. Infelizmente é o que mais tem nas festas mundanas hoje. O Espírito Santo não vai estar lá. E você deixa de vir aqui. Então, não é difícil seguir os mandamentos de Deus. O difícil é largar as coisas do mundo. Então, irmãos, comece a seguir. Se você ainda tem um vício, tem um costume do mundo que você não está conseguindo largar, mas se você pegar firme com Deus, pegar firme com Jesus, você vai ver, o Espírito Santo vai tirando as tuas vontades das coisas do mundo. Um dia falaram para mim, mas pelo jeito crente, que felicidade que tem o crente, não bebe, não festa, não... Nós temos sim a verdadeira felicidade, a felicidade mundana dos vícios, das coisas do mundo, é só ilusão. É só ilusão, irmãos. Pega um vício da bebida. O cara está lá festando, bebendo. Não é verdade, irmão? Vocês já participaram, né, Adriano? No outro dia, ressaca, dor de cabeça. E se você parar para pensar no final do mês, quanto você gastou em cigarro, bebida? Se esse dinheiro você estivesse guardando na poupança. Então, irmãos, invista no que é certo. Busque a verdadeira felicidade, que é estar com Deus. As felicidades mundanas são só ilusões. E é felicidade que o inimigo, que o diabo traz e põe nas nossas vidas, e nos iludindo para perdermos a salvação. E, como aquele vídeo, até eu ia postar, comentei lá em Abateá no culto em casa ontem, né, sobre aquele vídeo, eu acabei esquecendo de achar. Que nem eu já até acho que falei domingo, né? De um demônio
que foi lançado ano passado, liberado por Satanás, quebra de altar o nome dele, para esfriar as igrejas, e tem conseguido, irmãos. Aquela pessoa que não pega firme com Jesus está esfriando e está abandonando as igrejas por motivos tolos. Qualquer coisinha, não vou mais naquela igreja. E o Satanás está conseguindo, irmãos. Então pega firme, irmãos. Não seja mais um que vai ser uma isca de Satanás, o próximo a sair da igreja, não. Pega firme, larga as coisas do mundo e vem para Deus mesmo. Busca o Senhor Jesus, que você vai ver o que é a verdadeira felicidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Vamos repetir isso comigo? Fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Sabe, uma das coisas que nós temos que compreender é que cada um tem sua história. E Jesus, Ele precisa entrar na tua vida, e com isso Ele vai entrar na tua história. Então todos nós temos uma história. Se a gente apertar bem assim, alguém que tiver disposto, tiver saco para ouvir a nossa história, nós gostamos de falar desde quando nós começamos a ter lembrança da nossa infância. Nós começamos a lembrar quando nós era criancinha, né? Eu mesmo, quando eu tinha meus 2, 3 anos, né? Como é que eu era arteiro, né? Com 3 ou 4 anos eu furei o olho, porque tão arteiro que eu era, né? Furei o olho. Então a gente vai contando a história da gente, né, para as pessoas. Então quando a gente tem a nossa história, um dia na tua história, se Jesus não entrar, né, não tem nem sentido a tua vida quando ela acabar. Então a sua história, ela é sua. E a sua história, Jesus quer mudar ela. Então tem uma canção que diz assim: uma nova história Deus tem para mim, e um novo tempo Deus tem para mim. Então existe uma história antes de Jesus e uma história depois de Jesus. E a própria história da humanidade, ela está dividida em duas partes. Quando nós falamos assim, né, nós estamos em 2022, depois de Cristo. Agora, faça uma pergunta para você mesmo: tua história mudou? Tem o antes e depois de Jesus? Se não tiver, querido, decida. Decida ter uma nova história com Jesus, uma história a qual você vai poder falar assim, antes de Jesus. Porque tem muita gente que já decidiu por Jesus, mas a história dele não está para o lado de Jesus ainda, está no mundo ainda, está na sua própria vida. Ele quer continuar sua história, mas não uma nova história, não um novo tempo. O homem tem que entender disso. Então vamos supor assim, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho, que eu vou contar um pouquinho da minha história. Então quando eu tinha 4 anos, eu comecei a ter complexos, porque o meu olho era um olho branco e um normal. As pessoas me chamavam de zóio de cor, né? Ó, zóio de cor. Aí eu comecei, porque a turma chocava, né, de ver o meu olho um branco, um preto, né? Aquela turma, naquela época não tinha esse negócio de bullying, né? Então você era bulado mesmo, não tinha para quem reclamar. Não sei se alguém aqui pegou essa época, né? Então algumas coisas nós estamos melhor, mas naquela época aí eu comecei a ter que usar óculos escuros, Ray-Ban. Aí, querida, aí eu já era zóio de cor, quatro zóio, né? E passou-se o tempo. Imagina eu na escola, o quanto que eu recebia bullying, né? Na escola. E aquilo, querido, começou a fazer parte da minha história. Eu comecei a ter que ser um cara valente desde pequeno, não ligar para isso. Se eu quiser sobreviver, mas não era fácil. Dentro da gente estava machucado, estava ferido, e eu tinha que ser valente, não podia mostrar, né? É igual tem muita gente que é desprovido de beleza. Ele tem que vencer, ele tem que dar uma de bonito, tem coisa, ele tem que vencer, mas né, você olha assim, a pessoa é desprovida de beleza, e daí?
né? Você tem uma história, essa falta de beleza, né, que faz a tua história ser triste. Você se apaixona por uma menina, aquela menina nunca quer saber de você, porque você é feio. Feio. E aí, a sua história, teus problemas vai criando uma pessoa, vai criar uma pessoa valente que supera isso, uma pessoa que luta, que briga. Desde pequeno nós somos assim, né? Aí vou estudar, né, querido? Daí acontece, né? Uma pobreza desgramada, ainda com 7, 8 anos, eu resolvi roubar dinheiro do meu pai para resolver o problema da riqueza. Aí descobriram, apanhei, imagina a vergonha, né? Depois, mesmo eu me arrependendo tudo, mas até hoje, quando eu lembro daquilo, me choca ainda, né? Aquela situação. Aí eu prometi para mim mesmo, nunca mais eu pego nada de ninguém, né? Porque eu nunca mais quero passar isso. E hoje, se eu pegar um clipe, querido, no escritório, alguma coisa, eu tenho que ir lá devolver, porque me dá um negócio ruim, né? Por causa daquela situação que eu passei. E nós vamos se tornando pessoas especiais e pessoas deformadas, cheias de defeito, por causa da nossa história. E quando você vai crescendo, você vai aumentando os problemas. Diga comigo, vai só aumentando, fala aí. Porque daí chegou uma idade, né, quando eu tinha 7 anos, meu pai me obrigava a trabalhar. Eu lembro até hoje, eu pegava saco, eu tinha 7, 8 anos, eu não aguentava com um saco de batata, mas eu tinha que catar um saco de batata, abraçar ele assim, ó, e carregar com toda a força assim, empacotar, né, fazer a carga para meu pai vender no sítio e tal. E se não fizesse, a gente apanhava. Cadê o fio aqui? Sabe esses fios ali, ó? Chamava cordão de ferro. Meu pai dobrava o cordão de ferro e dava umas lambadas, ficava aqueles vergão, né? Então, você vai vendo como é que a gente vai sendo criado, vai sendo formado. Aquela criança ali estava sendo formada debaixo de toda essa circunstância. Para buscar água, tinha que buscar água no balde, andar um quarteirão. Quando eu era mais pequeno, um pouquinho, né, bem criancinha, o poço da vila, ficava no quintal da minha casa, era fácil. Mas daí o Luiz Meneghel encanou uma torneira lá no João Mineiro, e eu tinha que andar 2 quarteirão, ficar buscando água. Aí vocês vão ver a situação. E eu cresci mais um pouquinho, daí eu comecei quando eu tinha 12 anos, comecei a trabalhar na borracharia. Meu pai pôs eu lá na borracharia, e ele me dava uns troquinhos. Eu comecei a juntar dinheiro. Então, vai indo a história, né? Aí eu operei do olho, né? Tirou aquele olho, aí colocou uma prótese, né? Daí a turma já começava a me chamar de zóio de vidro. O zóio de vidro. E vai vendo o complexo, né, que vai sendo criado, né? E foi. Eu comecei a juntar dinheiro, a turma me roubava dinheiro, outra hora meu pai emprestava, não me pagava e tal. Bom, para mim resolver aquela situação, eu falei, eu vou casar. 13 anos eu decidi casar. Com 13 anos eu comecei a namorar. Namorei até 18 anos. Fiz 18 anos, com 30 dias casei. Só deu tempo lá de aceitar casar. Casei. Fui morar lá em Limeira. E eu podia contar detalhes da borracharia, né? Como é que eu juntei dinheiro para casar, tudo. Fui morar lá em Limeira. Morei 1 ano lá, voltei para Bandeirantes, arrendei a borracharia do meu pai. Comprei a borracharia do meu pai umas 2 vezes, ele tomou as 2 vezes, não tomou, voltou a trabalhar comigo lá e falou que era dono também. Foi aquela coisa de família, tudo enrolada. Uma vida desgraçada, mas eu era batalhador. Eu ficava trabalhando, o Júlio, pai dele era coisa, ele depois pode confirmar isso aí. Eu trabalhava toda noite, a noite inteira, sabe por quê? Porque de dia tinha um monte de gente trabalhando. E de noite eu era sozinho na cidade. Então eu mesmo ganhando porcentagem, tinha que dar metade para o meu pai, eu juntava dinheiro. Comecei a comprar terreno, construir casa, né? Aí vocês imaginam, eu não tomava uma Coca-Cola, né? Eu não gastava dinheiro, só juntando. Aprendi a tirar leite de pedra.
tirar leite de pedra. Entende? Mas para mim juntar dinheiro, eu tinha que comprar arroz em casca, comprava feijão do sítio, criava porco, criava galinha. Meus horários de folga de dia, eu ia furar fossa, né? E quando eu comecei a ficar mais ou menos de vida, meus horários de folga eu ia pescar. Pegava bastante cascudo, limpava na beira do rio e tal. E nisso, né, daí consegui uma casa, consegui comprar um terreninho. Aí já tinha filho, né? Eu queria ter 10 filhos. E eu, né, tive 1, tive 2, tive 3. E aí, querido, a minha vida, o meu sonho de consumo estava sendo construído e eu estava conseguindo. Mas vocês não imaginam a luta que era para sobrar dinheiro. Hoje eu olho as pessoas vivendo assim, eu falo assim, meu Deus, essa turma não vai prosperar porque eles acham que não dá para prosperar ganhando pouco, né? Eles não gastam, que dá até dó. E aí, amado, só para vocês entenderem, 29 anos de idade, o que eu queria era uma casa. Minha casa não estava terminada ainda, faltava cobrir, ela era só na laje, chovia bem dentro. Mas eu tinha uma casa, tinha um Fusca, não tinha violão, né? Porque não tocava, né? Fusca e violão, né? Tinha casa, tinha um Fusca, tinha uma moto boa, tinha um dinheirinho. E eu comecei, eu não terminava a casa porque eu estava comprando terreno, já tinha 3 terrenos. Comprei o quarto, vendi, emprestei dinheiro a juros, o cara morreu e não me pagou. E assim foi indo. Bom, mas daí o que aconteceu? Nesse meio percurso, a minha vida começou a ficar boa, eu era católico. E católico praticante, eu fazia reunião de quarteirão, não sei como é que é hoje, né? Mas tinha reunião de quarteirão, eu fazia parte da pastoral da família, eu era puxa-saco, né, de padre, dia de festa lá, nos dias de quermesse, eu ficava lá arrumando, pá. Mas, quando eu tinha 29 anos de idade, né, a minha esposa foi levar a minha filha caçula para benzer, lá no IBC, de uma zipele, e ela voltou com o zoião estalado, não gostava mais de mim, e, para encurtar a história, né, ela me corneou, eu entrei em depressão, eu queria me matar, não conseguia mais trabalhar, e a última coisa que eu queria era entrar numa igreja de crente. A última coisa que eu queria era entrar na igreja de crente. Só que eu ia no meio dos católicos, já não podia mais comungar, eles não sabiam lidar com aquela situação. E um bando de crente é avião, né? Tinha uns amigos meus que de vez em quando gostavam de pescar comigo, que tinha convertido, começou a me rodear. E ele trazia outros caras que também era conhecido meu, também começaram a me rodear. Me chamaram para uma reunião de homens. Agora preste bem atenção. Se não fosse aqueles irmãos me chamar para aquela reunião, eu não estaria aqui hoje. Porque eu fui naquela reunião e eu comecei a ouvir falar de Jesus. Lá na igreja católica eu ouvia falar Deus, Maria, Jesus, de vez em quando falava também, mas mais era Deus, Senhor, né? Hoje eles falam mais Jesus. Eu comecei a achar estranho. Por quê? Porque os homens que estavam, para mim crente era tudo idiota, burro. Naquela época não é igual hoje, hoje é moda ser evangélico, mas naquela época crente era só cara ignorante, pobre, atrasado, né? Lembra disso, Raquel? A Raquel acho que pegou um pouco desse tempo. Então, mas ali eu comecei a ver doutor, professor, meus freguês da borracharia, cara rico. Na igreja que eu estava tinha umas 60, 70 professoras da cidade. Eu falei, mas isso aqui não pode ser fria. Esse povo eu conheço. Até o dia que eu fui a primeira vez lá, quem estava pregando era o cara que era meu professor de história, Juarez Santana, pregando bem como eu nunca vi na minha vida.
né? E ele falou assim, que no primeiro dia que eu fui lá, ele pegava a Bíblia, eu nunca esqueço essa cena. Ele pegava a Bíblia e falava assim, ó, tá vendo esse livro? Esse livro aqui tem o que você precisa. Ele falou assim, essa igreja aqui não pode te salvar. A igreja católica não pode te salvar. A presbiteriana não pode salvar. Salvação só há em um nome, no nome de Jesus. E eu não entendi bem, mas aquilo ficou dentro de mim. E eu comecei a ir na igreja. E eu gostava de ler, eu mesmo sendo católico, eu gostava muito de ler uma Bíblia, a Bíblia dos Gideões, que eles deixavam na escola. Então lá na minha borracharia tinha umas 2, 3 de Bíblias daquela, e eu bagaçava de ler ela, mas eu lia só Provérbios, que lá tinha Provérbios e Salmo. Eu gostava de ler Provérbios, e até hoje, né? Então Provérbios é um livro que me ajudou muito, mesmo eu quando eu era criança, quando eu era menino, eu lia Provérbios e eu tinha noção do que era certo e errado, porque eu lia Provérbios, que era justo, que agradava a Deus. Então eu era meio legalista, né? Eu gostava das coisas certinho, porque eu já lia a Bíblia antes de conhecer Jesus. Mas eu comecei a ir naquela igreja e eu fiquei uns 2 meses lá invocado. Eu falei, por que esse povo é só Jesus para lá, Jesus para cá, Jesus para lá? E eu ficava lá falando comigo mesmo, né? Cadê Deus? Esses caras só falam de Jesus. Cadê Deus? Né? Mas olha bem, para você que quer ter uma nova história, não quero que você seja crente, que você frequente essa igreja ou passe uma igreja de crente. Eu quero que a tua vida seja uma vida assim, né? Que uma nova história, né? Então, olha bem, para você ter uma ideia, João capítulo 1 diz assim, depois que eu fui descobrir que, através de ministração da igreja batista, que eu comecei a descobrir que Jesus era Deus, depois de muito tempo de crente. Eu não imaginava, para mim Jesus era o Salvador, era o Filho de Deus, né? Mas a Bíblia não diz isso só. A Bíblia diz assim, no princípio ele era a palavra. A palavra era, diga comigo, Deus. E fala assim, e tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Diga comigo, por ele, por meio dele e para ele foram feitas todas as coisas. E no versículo 14 de João fala assim, e o verbo, a palavra se fez carne, ou se fez um ser humano e habitou entre nós. Então quem é que se fez um ser humano? Deus, Jesus. E segundo a palavra, todas as coisas ele criou, até os principados e potestades, todas as coisas ele foi feito. Querido, quando eu descobri isso comigo, eu falei assim, uau, Jesus não é só meu Salvador, Jesus não é uma religião, Jesus é o meu Criador. O Pai me fez por meio dele, por ele, por meio dele e para ele. Então Jesus é o Criador. Se você pega uma árvore, aquela árvore foi Jesus que criou. Se você vai expulsar um demônio, aquele demônio que está expulsando foi Jesus que criou. Se você invoca, né, a Deus e Deus manda os seus anjos, aqueles anjos foi Jesus que criou. Se eu estou evangelizando alguém, Jesus que criou aquela pessoa. Toda a criação foi feita por Jesus. Poxa, agora então ficou fácil, né, adorar Jesus. Ficou fácil amar Jesus. Ficou fácil entender, porque Jesus é o próprio Deus. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz assim, que depois dele ter purificado os nossos pecados, ele subiu ao céu e assentou à direita do Pai, e com sua presença gloriosa, ele encheu todo o universo de novo. Então quer dizer que Jesus está presente por causa da sua onipotência, porque ele é Deus. Mas uma coisa bem interessante, você lembra da minha história, tá? Então, por causa da minha história, eu tenho muita resistência a Deus. Por quê? Mas não é só a Deus, é qualquer coisa
que contraria o que a minha história fez. Você sabe qual que é o maior inimigo nosso? Diga comigo. O maior inimigo meu, sou eu mesmo. Então, para você entender como que seu inimigo é maior, porque tudo que você interpreta, que você valoriza, que você quer, vem daquilo que você viveu. Então, os seus gostos, sua vontade, o que você quer para a tua vida, de quem você se simpatiza, quem não. Tudo isso vem formado da tua história. Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Você pode confiar nisso? Pode? Não. Então você precisa conhecer uma pessoa que pode mudar o seu ser. Mudar tua maneira de pensar, tua maneira de ver, tua maneira de sentir, tua maneira de tudo. Uma pessoa, querido, que vai te apresentar uma proposta ao qual a tua história, ela vai ser aproveitada, mas ela não vai mais interferir no teu pensar, no teu agir, no teu sentir. Então, por isso que, quando você vai aceitar Jesus, o segredo não é você se esforçar, é você se entregar. É você lançar-se, é você confiar. É você falar assim, de agora em diante, eu fico com o que Jesus diz e o que eu penso não tem importância. Eu fico com a palavra, o resto não tem importância. Então, a maior resistência nossa é a nossa história. Quando eu estou pregando sobre finanças para vocês, tem coisas boas na minha história. Eu sou valente para juntar, para guardar, para construir. Já fiz isso sem dinheiro. Então eu sou uma pessoa que tem autoridade para falar. Que eu tenho cicatriz. Mas eu tenho problema com isso também. Quando às vezes eu levo algum prejuízo, eu sofro 1000 vezes mais que vocês. Mais do que a pessoa que não liga. Eu quase morro. Por causa de R$1, às vezes eu passo ruim, eu tenho que fazer até libertação. Aí eu vou para a palavra. Jesus, perdi R$1, Jesus, cara. Tenho problema com pessoas por causa disso. Aí o Espírito Santo de Jesus vem e fala assim, filho, olha o que eu tenho para você no céu. Eu falei, é verdade, Deus, é verdade. Vou perdoar, Senhor. Eu vou amar, Senhor. Eu vou coisa. Mas aquilo saiu de dentro de mim? Diga comigo, não vai sair, filho. Vai ser uma guerra, uma luta, até o fim. Por isso que eu gosto daquela música assim, ó. Todo dia o pecado vem. Não é pecado, querido, pecar de coisa, não. Todo dia a sua velha história vem e te chama. Ressuscita, Trovati. Ressuscita, Júlio. Né? Todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu me emociono com essa música. Eu gosto demais dela. Nem sei por que para de cantar essas músicas. Porque essa é a nossa briga constante. Quando eu me manifesto, que manifestou o homem carnal, aquele que tinha que estar morto. E nós aí estamos sempre manifestando. Por isso que as pessoas não firmam na igreja, não firmam na... E uma das coisas, então, que você tem que entender, você tem que entregar uma hora a tua vida para Jesus. E saber que vai ser uma luta. Mas você vai ler a Bíblia, vai estudar, vai frequentar uma igreja, vai andar com pessoas de Deus. E Deus vai mudando a tua história. Vai com calma que vai dar certo. Mas olha bem, aceitei Jesus, fui batizado, eu achava um cúmulo, né? Fui batizado, por que tem batizado? Fui batizado, comecei a buscar a Deus com uma fome, com uma sede, mas só de ver o testemunho dos outros. E eu comecei a buscar a Deus, eu falava a Deus que nem um doido, que nem um louco, eu queria ter minhas experiências. E eu via, querido, aqueles homens da igreja expulsar demônio. Logo eu já estava expulsando demônio também. E eu orava para os outros. Daí nós um dia assistimos o Benny Hinn, né, lá, aquele negócio de unção.
E eu comecei a orar para as pessoas recebiam unção, caíam no chão. Uma coisa bem interessante, né, que você precisa entender. Você tem que buscar as suas experiências com Deus. Deus te dá experiência de inúmeras maneiras. Ele dá experiências para você no cotidiano, pessoais, mas algumas também sobrenaturais. Então, eu comecei a notar coisas que começou a mudar na minha vida, porque eu tinha vontade de me matar, a vontade de se matar foi embora. Eu tinha um vazio dentro de mim que eu não sabia que eu tinha ele. Mas por que todo dia eu tinha que tomar cerveja, eu não aguentava ficar em casa, eu tinha que sair com os amigos? Porque era a falta do Espírito Santo. Um dia o Juarez ele explicou, falou, o espírito do homem, isso não prova cientificamente, mas o espírito do homem habita aqui, ó. Vocês podem ver que quando você tem uma impressão mal, parece que dá uma dor no peito. E é verdade, não é, gente? Não é assim? Parece que aperta o peito aqui, ó. Ele falou assim, e quando o Espírito Santo te pega também, que você entra no gozo e alegria, parece que aqui fica, e dá uma vontade até de voar, né? Então ele falava assim, então todo homem tem um vazio aqui, ó, do tamanho de Deus. E nós precisamos experimentar esse Deus. E a nossa busca de experiência com Deus, ela vai fazer um marco na nossa vida. Uma história, né, que você tem antes de Jesus e depois de Jesus. A pessoa pode ter nascido, vamos pegar um menino, uma menina, ou uma criança, pode ter crescido na igreja. Por exemplo, essa menina pode ter crescido na igreja. Mas um dia ela vai ter que olhar que isso não basta. Ela vai ter que fazer uma história. Eu cresci na igreja, eu tenho uma história diferente do meu pastor. Mas eu tenho a minha história antes de Jesus. Eu decidi agora entregar minha vida para Jesus, e eu vou buscar Jesus, vou servir a Jesus de todo o meu coração. Eu vou ser o primeiro que chega na igreja, o último que sai. Vou orar até para os cachorros, para as árvores, vou orar para tudo, vou buscar Deus. E uma vez eu escutei um pregador falando assim, né, que chegou, ele contando a história de outro pregador, que um pregador chegou na igreja e pegou um púlpito e catou uma laranja bonita, grande, e pegou a laranja e começou a cascar a laranja, em vez de pregar, né? E aquela igreja cheia, né? E ele ali cascando a laranja, devagar, né? Provocando o povo, cascando a laranja. E o povo, todo mundo olhando, né? O que ele vai fazer, né? Cascando a laranja. Aí ele pegou, partiu a laranja. O que você achou da laranja, Bita? E perguntou para um. E chegou no outro, falou, e você, não está sentindo aqueles gominhos estralar assim? Aí ele foi perguntando para um, até que um doido falou assim, larga a mão, rapaz, é você que está experimentando laranja, como é que você quer saber como é que você quer que nós falemos o gosto? O cara invocado na igreja falou isso aí, né? Ele falou assim, então, assim é Deus. Se você não experimentar, você não sabe o gosto que tem. E aí, querido, eu comecei uns tempos assim, buscar a Deus com uma intensidade, né? Que eu via que na igreja não tinha aquilo, naquela intensidade. Então, o meu pastor falava, Trovati, isso é sangue novo. O irmão Cres mesmo falava assim, Trovati, esse fogo teu, uma hora vai acabar. Não acabou até hoje. A gente muda o jeito, mas o fogo não para. Né? Aí um dia, uns irmãos de uma igreja chamada Assembleia de Deus do Butantã, e mais uns irmãos da Brasil para Cristo, eles iam orar numa mata escondido, ninguém sabia, até que um dia chamaram eu e o Cresio para ir junto, através de um pastorzinho lá da igreja do Butantã, e aquele pastor pegou, levou nós, né, porque nós dávamos umas ofertas para ele, né, ele levou nós lá, e ele ficou, querido, e eu estou lá, e aquele pastor falava assim para mim, irmão, para ter a glória de Deus tem que orar no monte. Eu falei, mas por que, rapaz, tem que orar no monte? Na minha igreja não ensina isso não. Foi no monte. Aí ele contava a história, o fulano orava no monte, o Bertano orava no monte, o Ciclano orava no monte, todo mundo que ora no monte vê a glória de Deus. Se você quer poder de Deus, tudo que eu queria era experiência com Deus, com o poder de Deus, né? Com a unção de Deus.
Aí nós fomos na mata, chegou lá na mata, ele falava assim, não, o fogo do Senhor, meu, eu era acostumado a ver falar de fogo, mas nunca vi fogo, né? O fogo que eu conhecia era um ânimo que vinha, né? Fogo, fogo de Deus, o fogo de Deus, né? Querido, só para você ter uma ideia, fazia uns 2 anos que eu ia na igreja, todo dia, e ainda eu ia na reunião das irmãs, eu ia em estudo bíblico nas casas, eu ia em todos os cultos, eu ia no culto, no estudo bíblico, na casa dos irmãos, na segunda, na terça, na reunião dos homens, na quarta eu ia no culto da tarde das mulheres, ia no culto à noite lá em Andirá, na quinta tinha culto aqui, na sexta nós íamos culto em Tambaracá, no sábado nós tinha culto de oração, no domingo escola dominical, e de noite culto, e nós fazia outros cultos ainda fora disso, tá? E era todo dia, já fazia 2 anos fazendo isso. Fora que nós ia orar, né, nas casas, visitar tal. Mas naquele dia lá no monte, nós estamos orando lá, daqui a pouco um irmão pegou assim, né, o pastorzinho falou aqui, ao fogo do Senhor. Aí era um mato, né, e aquilo estava aceso. Eu olhei assim, eu não sabia o que pensar daquilo, porque era um pouquinho na minha mão. Só que daí eu levantei, coisa assim, mexi, aquilo acendeu. Na hora que eu vi aquilo aceso, eu fiquei tão emocionante, porque eu nunca tinha visto nada físico, né, de manifestação de Deus, naquele escuro, aquela mata acesa. Gente, eu gritava e pulava de joelho, e sabe o que eu falava gritando? Agora eu acredito que o Senhor existe. Agora eu acredito que o Senhor existe. E eu pulava de joelho e gritando, agora eu acredito que o Senhor existe. Agora eu acredito que o Senhor existe. Então eu descobri que uma experiência tão simples, que depois para nós ficou cotidiana, ficou uma experiência simples, mas na minha primeira experiência mudou a minha fé. Então existe, né, marcos na vida da gente que muda a nossa história. Por que eu gritei que agora eu acredito? Porque antes eu ainda estava acreditando em Deus por causa da igreja, por causa das pregações, por causa do que eu via na igreja, né? A primeira vez que eu vi um aleijado sair da cadeira de roda andando também, eu chorei, eu corria, eu gritava, chorei, gritava, né? E depois que você vai acostumando com os milagres, né? Depois você vai acostumando com os milagres, assim, que a turma, às vezes você fala de milagre por causa dos outros, mas para você é normal aquilo. A gente acostuma. Mas a história da gente mudou depois que você viu o primeiro milagre. Então uma coisa que eu quero que vocês, essa noite, comece a orar, comece a vir na igreja diferente, e começa a falar assim para Jesus, Jesus, eu quero que o Senhor comece a construir uma nova história na minha vida. Se for preciso ter vários marcos, Senhor, que o Senhor dê vários marcos, mas se o Senhor quiser dar um só, é melhor ainda. Divida a tua história. Entende? Talvez você já aceitou Jesus, você já é crente, já serve a Deus aqui na igreja. Mas muda. Põe um marco, fala assim, ó, antes eu pensava assim. Aí um dia Deus me revelou, eu comecei a pensar assim. Antes eu pensava assim de Jesus, que estava bom. Mas o dia que eu descobri, né, então é a mesma coisa. Eu já amava Jesus, Ele já era meu Salvador. Eu já estava batizado no Espírito Santo. Eu já estava crentão. Eu já estava servindo a Deus. Mas um dia, a palavra de Deus mostrou que Ele era Deus absoluto, Deus verdadeiro, Ele que me criou. Quando eu penso em Jesus, que Ele que me criou, me dá um gás, querido. Mudou a minha história de crente. Entende? Mudou a minha história de crente. Existia o Zé Trovati, né? Casado, pai de 4 filhos pequenos, e da borracharia lá tal, que era um católico, que era gente boa, trabalhadeiro também.
sofreu muito, né? Caolho, sofreu bullying e tudo. Mas um dia a vida do Zé Trovati virou uma desgraça. Não tinha, estava em depressão, queria se matar. Mas ele foi numa igreja de crente e aceitou Jesus. Como é que eu aceitei Jesus? Foi a hora que eu falei, Jesus dentro da minha vida? Não, foi o dia que eu falei, a partir de hoje eu vou frequentar essa igreja. Porque eu não estava frequentando aquela, já me avisaram que a igreja não salvava. Já tinham me avisado que a igreja não ia salvar, que a igreja não ia me trazer nada. Eu falei assim, mas Jesus... E como eles estavam explicando de uma maneira que eu estava me entendendo, então eu entendi. Falei, eu frequentando aquela igreja, eu não estou frequentando uma igreja, eu estou aceitando Jesus. Eu estou buscando Jesus na minha vida. Então, por causa de Jesus, eu mudei de igreja. Depois foi um processo, eu tinha vergonha da Bíblia, carregar a Bíblia, porque quem carregava a Bíblia, a turma disse que a turma andava com a Bíblia debaixo do braço, né? Porque a religião era fria, não sei, até esqueci já o jargão que tinha. Mas eu tinha vergonha, né? Naquela época era vergonhoso andar com Bíblia, então eu tinha vergonha, depois eu fui perdendo a vergonha. Aí a primeira Bíblia que eu comprei era pequenininha, ela cabia no bolso, né? Para disfarçar. Depois que eu perdi a vergonha, eu fui lá, já exagerei, comprei uma Bíblia muito grande também, que era ruim de carregar, só para mostrar que eu não tinha mais vergonha da Bíblia. Então a gente vai fazendo esses bafão, sabe? Se eu voltar para trás, você tem muito bafão. Mas uma coisa eu sei, né? Que Jesus, Ele entrou na minha vida e Ele fez promessa, Ele mudou a minha história. A minha história começa depois de Jesus. E segundo a Bíblia fala, né, se alguém está em Cristo é nova, as coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Então aqueles traumas do passado, aquela feiura do passado lá, aquela, né, não vai mais interferir, porque o que interfere agora é que Jesus falou e fez algumas coisas na minha vida. Ele fez milagre, Ele me abençoou. Se Ele não tivesse me abençoado também, eu amo Ele do mesmo jeito. Porque Ele é o único que nós temos a garantia que nós vamos receber o Espírito Santo e que nós vamos morar no céu. Amém, querido? Glória a Deus. Agora, olha bem, eu contei um pouquinho da minha história para você. Não dá para contar tudo. Mas eu sei que você tem uma história interessante. E a sua história é interessante justamente por causa dos seus problemas. Aquilo que a maior tua luta te faz você ter uma história impressionante. Né? Talvez é tudo que você te machuca, te fere, que faz você ser tímido, ou esquisito, ou feio e tal. Mas não tem problema. Jesus te ama e está esperando você falar assim, Jesus, de agora em diante, aconteça o que acontecer, eu estou contigo e não te largo. Amém, querido? Um dia eu olhei agora para a irmã aqui, né? Eu amei ela desde quando eu vi ela, né, a irmã aqui, ó. Mas um dia ela contou a história dela de uma maneira, querido, né, que hoje eu olho para ela assim, né? Então, para mim, a vida dela assim é como se fosse transparente, né? Da luta, do sofrimento dela. Eu fiquei tão feliz, né, com o que Jesus fez, porque hoje eu olho assim, né, uma pessoa cheia de esperança, alegria e tal. E eu sei que a esperança dela não está nessa vida muito não, porque a gente conhece, porque essa vida não tem graça. Depois que você começa a entender, né, que o nosso tempo é curto, nós estamos de passagem, né? Nós temos que buscar Jesus para Ele ficar famoso em nós, não para nós ficar famoso nele, é para Ele ficar famoso em nós. Né? Tem uma música que diz assim, né? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, e vendemos junto a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha
e cada dia brilha mais, só para te adorar. Agora olha o que é, ó. E fazer o seu nome grande. É isso que Deus quer, que você faça o nome dele grande através da história nova que ele tem para você. As pessoas não entendem isso. Jesus quer te prosperar, quer te curar, quer te sarar, quer te fazer você ser uma pessoa, porque ele quer ser famoso em você. E você vai ter um testemunho, você vai falar assim, ó, antes eu era assim, assim, assim. Mas Jesus, um dia eu tomei uma decisão por Jesus, e Jesus já estava em mim, mas eu entrei em Jesus e a minha vida mudou. Amém, querido? Amém. Vamos ficar de pé então? Quero abençoar a tua vida. Aleluia. 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 Oh glória. Diga assim comigo, Jesus. Eu quero tomar uma decisão na minha vida. É eu e você, Jesus. Eu quero ter uma nova história. Ainda que eu tenha história contigo, dá tempo de eu mudar. E eu contar, a partir de hoje, que eu entendi algo, que eu vou poder falar para sempre. Eu tive um entendimento. No dia que eu ouvi que eu podia começar a minha história de novo. E Jesus me deu a vitória. Aleluia. Querido Espírito Santo, eu quero te pedir que nesse momento tu venha convencer uns a entregar a vida para Jesus e ter o seu nome selado e gravado no livro da vida. Outros a decidir fazer o nome de Jesus grande na vida dele. Tomando uma decisão, Senhor, de aconteça o que acontecer, essa pessoa ficar firme contigo. Através da igreja, através da tua palavra, através de uma nova maneira de pensar. Buscando o conhecimento da tua palavra para praticar aquilo que o Senhor gosta e quer. E quero te dizer uma coisa, Jesus. Está vendo esse lugar, Jesus, que nós estamos? É para fazer seu nome grande. Para todo mundo nós fala, Jesus, que quando nós não tinha nada, o Senhor mostrava que ia dar esse lugar, o Senhor falava que ia mostrar esse lugar, e esse lugar aconteceu. Porque faz parte do teu nome nas nossas vidas, Jesus. Cada detalhe na minha vida, Jesus, é para engrandecer o teu nome, fazer teu nome grande. Jesus, lembra-te que profetizaram sobre o Brasil, e aconteça o que acontecer, Senhor, no nosso governo, o Senhor cumpra a tua promessa, em nome de Jesus, Pai. Que seja tudo para que o teu nome seja grande e engrandecido, em nome de Jesus, Pai. Amém.